Mais uma vez eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus e dizer que é um grande privilégio estar aqui esta noite para poder pregar a palavra de Deus. Livro dos Salmos, capítulo 75, versículo 8 e 9. Na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Todos os ímpios da terra o sugarão e beberão até o fim. Quanto a mim, anunciarei isso para sempre. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Este é um salmo atribuído a Asaf, um dos salmos de Asaf, e é um salmo muito interessante, pois ele traz a menção do cálice de Deus, ao qual dá de beber às nações. Esse cálice ao qual o salmista se refere é o cálice da ira do Senhor. É o cálice que ele usa para julgar os povos que são rebeldes à sua voz, rebeldes à sua palavra. E hoje, em pleno século 21, nós temos bebido um pouco deste cálice. O século 21 é um século onde muitos pregadores têm abandonado a pregação do Evangelho, abandonado a mensagem da cruz, adoçaram o Evangelho de tal forma que a maioria dos cristãos, uma boa parte dos cristãos evangélicos, protestantes, não conhecem o Deus que também aplica juízo, que também é severo, que também castiga, que corrige, que açoita. E nós vamos tratar de algumas coisas aqui muito importantes com relação ao coronavírus. Vamos ver o que nós podemos aprender da relação do novo coronavírus com o mundo, a igreja e Cristo. Enquanto no nosso século, no nosso tempo, os chamados profetas têm se recusado a pregar o juízo de Deus, o salmista disse no verso 9, quanto a mim, anunciarei isso para sempre. É bem verdade que Deus é amor, mas o amor de Deus não anula a sua justiça. O amor de Deus não encobre o seu ódio pelo mal, a sua ira pela injustiça. A igreja que atravessou o século XX carrega traços marcantes dos séculos 18 e 19. E hoje, em pleno século 21, é a igreja menos preparada para passar apertos e tribulações em toda a história. Com exceção dos cristãos que já vivem em constantes calamidades e perseguições. Este é o caso dos que vivem principalmente na janela 1040, onde de fato é muito perigoso carregar uma Bíblia e ser seguidor de Jesus. Os pastores oriundos do século 20 e 21 adotaram um pseudo-racionalismo, divorciando-se do Deus da palavra e da palavra do seu poder. Depois, foram além, criando sofismas, como a teologia triunfalista da cura e prosperidade. E agora, por fim, o positivismo do coaching empresarial, com todas as técnicas da psicologia e ciências suspeitas de misticismo e ocultismo.
Em questão de poucas décadas, os cristãos abandonaram completamente o conceito e mandamento de santidade. Levítico 19:2 diz: sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. E Pedro reafirma isso dizendo: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Uma vez que Cristo não reinasse mais em seus corações, eles, os supostos cristãos, não precisariam mais se mostrar santos ou separados do mundo ao seu redor. Logo, então, mudou-se os comportamentos e a forma de vestir-se. Os seus corpos antes cobertos e adornados agora estão nus, entregues à vaidade e ao vilipêndio moral. Nada além da mais exata realidade de seus corações, que estão nus diante de Deus. Apocalipse 3,17 fala de uma igreja que se cobria com vestes finas, mas o Senhor lhe disse: tu não sabes que estás nu. Adão e Eva, enquanto estavam diante de Deus em sua santidade original, estavam cobertos, mas uma vez que pecaram, acharam-se nus. Sendo assim, começaram a aparecer e multiplicar os vícios e as degradações morais, tais quais nunca houve em toda a história da Igreja de Cristo. Ascenderam ao ministério lobos vorazes, ao invés de pastores, cães gulosos, que na sanha de saciarem as suas ganâncias, entregaram as ovelhas do Senhor a toda sorte de males. Com seus maus exemplos, estimularam as ovelhas a pecarem desenfreadamente, as quais também foram reprovadas pelo Supremo Pastor. Contudo, Jeová sempre teve em seus exércitos aqueles que tomavam a sua palavra com subordinação e obediência, pastores e profetas íntegros, leais e verdadeiros, mesmo que em menor número, como no caso dos 300 de Gideão. Somos considerados perturbadores do mundo. Duas referências na Bíblia falam sobre isso. Uma está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 17, aonde é mencionado que Acabe, quando está diante de Elias, ele pergunta para Elias: és tu o perturbador de Israel? E Elias lhe replica dizendo: eu não sou o perturbador de Israel, mas tu e toda a casa de seu pai. Vocês têm perturbado a Israel com os vossos pecados. Em Atos 17:6, quando Paulo e Silas e os seus amigos evangelistas chegam a Tessalônica, eles se hospedam na casa de um homem chamado Jason, e lá os judeus os descobrem, porque eles vão à sinagoga pregar o evangelho e criam motim, criam confusão. E então esses judeus alugam alguns homens perversos para caçarem a Paulo e os demais irmãos. E chegando na casa de Jason, não os achando, trazem Jason para a sinagoga para ser julgado, para ser preso. E lá eles dizem: aqui também chegaram estes homens que têm perturbado o mundo. Talvez na sua tradução esteja revolucionado, mas este é o sentido: alvoroçado, perturbado. Então, aqui chegamos para tocar a trombeta de Deus em Sião. O profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz: tocai a trombeta em Sião. Soe a buzina, soe o alarme. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. É nosso dever como servos de Deus, como homens de Deus e mulheres de Deus, tocarmos a trombeta de Deus neste tempo. E este tempo é o tempo do fim. Este tempo é o tempo que está para acontecer o maior evento da humanidade. Queira Deus aconteça ainda em nossos dias, em que temos fôlego em nossos narizes.
Queira Deus que a trombeta do Senhor, a trombeta do arrebatamento, toque em nossos dias e nós possamos voar ao encontro do Senhor nos ares. A palavra de Deus é a sua trombeta. Mas há muitas pessoas que estão usando a palavra de Deus e emitindo o som incerto. Em primeiro lugar, nós precisamos entender quem é Deus. Deus é soberano, supremo, governador e regente deste universo. Nada foge ao seu controle. O mundo está em pânico, o mundo está um caos. Vivemos hoje crises na saúde e na economia. Na saúde afeta tanto a saúde física por causa da pandemia do novo coronavírus, como também a saúde emocional, devido ao severo confinamento que nós estamos sendo submetidos. Então, com isso, tem aumentado o número de pessoas com depressões e crises psicossomáticas. Mas, nós como cristãos e filhos de Deus, temos o nosso repouso em Deus e na sua palavra, e devemos recorrer a Ele todas as vezes que o nosso coração desfalecer, todas as vezes que a nossa alma ficar abatida, como diz o salmista: por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Deus, Ele é soberano. Vejamos quem é que fala sobre a soberania de Deus na história da Bíblia Sagrada e da humanidade. Daniel, capítulo 4, versículo 34 ao 37. Ao fim daqueles dias, porém, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores são reputados em nada. Todos os moradores da terra são reputados em nada. Segundo a sua vontade, Ele opera no exército do céu e nos moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão ou lhe dizer: que fazes? No mesmo tempo, voltou-me a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor, o grande monarca da Babilônia, aquele que foi conhecido por Daniel em suas visões como a cabeça de ouro e o leão com asas de águia, ele foi humilhado pelo Deus Todo-Poderoso, e ao fim da sua humilhação, ele reconheceu que Deus é soberano, que Deus governa este mundo, que Deus eleva e Deus abate, que Deus põe reis e Deus destrona reis. O mundo que outrora estava zombando do nome do Filho de Deus, o mundo que outrora estava fazendo chacota do nome santo do Senhor, agora está de joelhos diante de um vírus que não pode ser enxergado até mesmo pela nossa vista. Os homens estão de joelhos, estão encurvados, porque estão lutando contra aquilo que não pode ver.
mas Deus está no seu trono assentado, rodeado de anjos, cheio de glória e de majestade. Como disse a falecida irmã Corrie ten Boom, não devemos ter medo. No céu não há pânico. Deus continua soberano, assentado em seu trono. Em outro versículo, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Quem escreve é Moisés, de próprio punho. Ele diz: em nome do Senhor, vede agora que eu sou, eu somente, e não há outro Deus além de mim. Eu causo a morte e restituo a vida. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar das minhas mãos. Levanto a mão aos céus e juro por minha vida eterna, se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão empunhá-la para o juízo, eu me vingarei dos meus inimigos e retribuirei aos que me odeiam. O mundo, por sua própria natureza, é inimigo de Deus. Mas não bastasse o mundo, por sua própria natureza, ser inimigo de Deus, há muitos cristãos que estão também tornando-se inimigos de Deus, esquecendo-se das palavras do servo de Deus, Tiago, em sua epístola, aonde diz no capítulo 4, adúlteros e adúlteras, não vos ensina a Escritura que aquele que constitui-se amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Por essas razões que Deus, vez por outra, envia à humanidade flagelos, derrama um pouco do cálice da sua ira, a fim de que nós sejamos provados e venhamos a nos arrepender de nossas más obras. Então nós entendemos que Deus é soberano e que, embora o coronavírus possa estar causando um caos, uma desordem no mundo, Deus não está em pânico. Deus não perdeu o controle e muito menos o governo. Ele está observando e administrando esta situação. Em segundo lugar, as grandes calamidades não são eventos aleatórios, e sim juízos de Deus, juízos ordenados por Deus nas Escrituras. Temos muitos exemplos. Por exemplo, o dilúvio é um juízo de Deus. Foi Deus quem trouxe o dilúvio à humanidade, matando toda aquela população da época de Noé. A destruição de Sodoma e Gomorra, foi Deus quem fez chover dos céus fogo e enxofre, e consumiu as cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, Admá e Zeboim, destruindo toda aquela população imoral. As pragas no Egito, foi Deus quem trouxe as pragas no Egito, 10 pragas que humilharam ao grande faraó e aos deuses do Egito. E por fim, a última praga, a morte dos primogênitos, quem trouxe foi Deus, o grande Jeová. A morte de Nadab e Abiú dentro do tabernáculo, após oferecerem a Deus fogo estranho. Quem os incendiou? Quem os deteve dentro do tabernáculo e os levou a óbito? Foi Deus. O incêndio em Taberá foi Deus. As serpentes ardentes no deserto foi Deus. Tumores e peste entre os filisteus, quando tomaram a arca de Deus no tempo de Eli, foi Deus. A severa seca nos dias de Elias, que trouxe morte a muitas pessoas e aos animais, foi Deus. A praga de gafanhotos nos dias de Joel, foi Deus. A mortandade de 185.000 soldados no arraial dos assírios, no tempo do rei Ezequias, foi Deus.
O princípio das dores, quem anunciou e quem administra é Deus. Foi Jesus quem disse que nos últimos dias que anteviriam a sua vinda, aconteceriam terremotos, grandes terremotos, pestes, epidemias em vários lugares. Se nós fôssemos nomear quantas epidemias nós tivemos, nós ficaríamos aqui muito tempo. Os selos, as trombetas e as taças da ira de Deus na revelação de João, no livro da revelação, o Apocalipse, também são de Deus. É Deus quem irá julgar a humanidade e é Deus que derramará sua ira sobre a humanidade. Porém, a nosso contragosto, Ele já vem fazendo isso em pequenas doses, a fim de que nós, Igreja do Senhor e o mundo, volte-se para Ele com pano de saco grosseiro e cinza sobre as nossas cabeças, com arrependimento, com contrição no espírito e na alma. De fato, bem disse o nosso pastor Sérgio, que se estamos fazendo uma campanha de oração, à semelhança de Daniel, é porque outrora não estávamos orando à semelhança de Daniel, e é por isso que Deus traz juízos iminentes, para que nós nos ajoelhemos entre o pórtico e o altar, para que nós coloquemos a nossa face no pó, e lembremos que só de Deus vem a nossa esperança. Em terceiro lugar, o mundo vai de mal a pior. Jeremias, capítulo 25, versículo 15. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor, e faze que dele bebam todas as nações, as quais eu te enviar. Quando dele beberem, cambalearão e enlouquecerão, por causa da espada que enviarei entre eles. Tomei o copo da mão do Senhor, e dei a beber a todas as nações, as quais o Senhor me tinha enviado. Versículo 27 ao 29. Então lhes disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei, embebedai-vos e vomitai, caí e não tornei a levantar-vos, por causa da espada que vos enviarei. Se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis. Na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, pois chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Note bem, Jeremias é enviado a profetizar a Jerusalém, no capítulo 1, ao reino de Judá, o reino do sul. Porém, aqui no capítulo 25, ele é enviado a profetizar a todas as nações daquela época, a trazer juízo de Deus a todas as nações, inclusive a própria Jerusalém. Ele afirma dizendo que a própria cidade, que se chama pelo nome do Senhor, haveria de ser castigada. Quanto mais o mundo. Por que Deus castigaria as nações, pastor Ronald? Esse Deus que o Senhor está pregando parece um Deus mau, parece um Deus malvado, que só vive irado. Vejamos se Deus é malvado ou se Deus tem motivos justos para castigar as nações. Salmos capítulo 2,
versículo 1. Porque conspiram as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os governadores se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. O mundo não quer se subordinar ao senhorio de Cristo. O mundo rejeita o senhorio de Cristo. O mundo rejeita o senhorio de Deus. O mundo não se sujeita ao Senhor. E então eles tramam, então eles conspiram, mas a Bíblia diz que é em vão. Eles se levantam, eles se reúnem, eles criam planos contra o Senhor e contra o seu ungido, que é Cristo, mas eles fracassam, porque aquele que está entronizado nos céus, aquele que está assentado no trono, ele ri e zomba dos ímpios. O mundo não se sujeita a Deus e a sua palavra. O mundo é rebelde. Salmos 46, 6 diz: os reinos se moveram, as nações se embraveceram, mas o Senhor levantou a sua voz e a terra se derreteu. Levítico capítulo 18, 19 e 20, há uma lista imensa de pecados aos quais as nações pagãs, circunvizinhas a Israel, praticavam. E Deus orientou aos hebreus que quando entrassem na terra que mana leite e mel, não imitasse o modo de viver das nações pagãs, das nações gentias. Os pecados nomeados em Levítico 18, 19 e 20 são pecados de feitiçaria, idolatria e toda sorte de imoralidades. Judas, versículo 15, diz que o Senhor virá com milhares de seus santos para fazer juízo e justiça e para aplicar a sua ira sobre todos aqueles que praticam impiedade e dizem palavras duras contra o Senhor. Isso está na Bíblia, está nas Escrituras, mas os homens estão omissos, estão omitindo as Escrituras, porque eles estão preocupados com outras coisas e não com a glória do Senhor. Apocalipse 17, verso 1 ao verso 2 e depois o verso 15, diz que a grande meretriz se assenta sobre muitas águas. O verso 15 vai interpretar e dizer que as muitas águas são povos, nações, tribos. E eles serão julgados juntamente com a meretriz, a grande Babilônia, porque eles se prostituíram com ela e também beberam do vinho da sua prostituição. O mundo está em constante prostituição. O mundo está em constante rebeldia, em constante pecado, afrontando a Deus a cada segundo. Ora, é só nós nos lembrarmos dos dias há pouco que aconteceram aqui em nosso país, na grande festa da carne, o carnaval. Como se não bastasse o ano passado, esse ano eles entornaram outra vez e vieram a tripudiar e a blasfemar do bom e santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Milhões e milhões de pessoas, milhares e milhares e milhões de pessoas nas ruas e através da internet, da televisão, cultuando a uma festa diabólica, promovendo
a rebeldia contra o Senhor. Esta é a relação do coronavírus com o mundo. O coronavírus é um castigo para o mundo que é rebelde e insubordinado a Deus. Em quarto lugar, a igreja não está isenta de beber do cálice de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 51, versículo 17, diz: desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor, que bebeste da taça do atordoamento e a esgotaste. Fazendo uma aplicação, contextualizando Israel, Jerusalém com a igreja não está isenta também de beber do cálice da ira de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Esse primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Nós, como cristãos, não estamos imunes ao novo coronavírus ou a qualquer tipo de doença. Não recebemos de Deus um visto, um passaporte que nos privilegie de não passar por tais tribulações. Haja visto que nesses dias nós temos visto e ouvido de homens, mulheres de Deus, servos do Senhor, íntegros e leais a Deus, que têm contraído a infecção do novo coronavírus. A única diferença entre nós cristãos que podemos contrair a infecção do novo coronavírus e os ímpios é esta: que os ímpios, ao contrair a infecção do novo coronavírus, não têm esperança, não sabe o que lhes sucederá se caso a morte lhes sobrevier, mas nós temos a plena certeza, a convicção certa e absoluta de que se Deus usar do novo coronavírus para nos chamar à eternidade, nós sabemos que partimos daqui para as mansões celestiais, nós partimos daqui para o céu de glória, aonde não haverá nem dor, nem tristeza, nem pranto, nem luto, nem morte, nem coronavírus, nem nada que seja uma maldição e que traga tristeza. A tribulação que vem de Deus, ela opera em nós o arrependimento, a busca pela santificação e a maturidade. Romanos capítulo 5, versículo 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A tribulação produz maturidade em nós, produz santificação. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas.
As tribulações fazem com que nós tiremos os nossos olhos da visão horizontal e coloquemos os nossos olhos na visão vertical. Faz com que nós tiremos os nossos olhos das calamidades, dos problemas, do desemprego, da morte, das dificuldades da vida, e faz com que nós fixemos os nossos olhos no céu. Eu e você não somos cidadãos deste mundo. Eu e você somos cidadãos dos céus. A nossa vida aqui é muito passageira, é muito rápida, é muito breve, e cheia de dores, e cheia de pesares. Devemos gastar mais o nosso tempo na contemplação do céu, na aspiração do céu e daquilo que Ele representa para nós e para Deus. Atos 14, 22. O apóstolo Paulo, ao regressar pelas cidades que ele havia pregado, ele dizia aos irmãos: tendo pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando os ânimos dos discípulos, incentivando-os a permanecerem firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Muitas tribulações. Ele não disse poucas, o santo apóstolo de Cristo, ele disse: importa-nos passar por muitas tribulações, até chegarmos no reino de Deus. Romanos 8, 18. O mesmo apóstolo Paulo diz: eu estou certo de que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aflições, tribulações, dores não podem ser comparadas com a glória que em nós será revelada. Você receberá de Deus coroa. Há pelo menos 4 coroas na Bíblia que serão dadas aos servos de Deus: a coroa da vida, a coroa da justiça. A coroa de glória e a coroa incorruptível. O que é a nossa tribulação comparada a essas coroas que nós receberemos? Ainda em 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Pedro exorta a igreja, aos cristãos de todo o mundo, a permanecerem firmes na fé. Ele diz: resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vossos irmãos no mundo. Os mesmos sofrimentos que acontecem comigo se cumprem também em outros irmãos ao redor do mundo. Mas qual é o nosso dever diante da tribulação, diante da prova, diante do sofrimento, diante da aflição, diante do novo coronavírus? A nossa postura deve ser firme. O nosso comportamento deve ser firme na fé. Não arredar o pé, não demover, não voltar atrás, não desviar. Com isso, aprendemos que nós não somos imunes às calamidades. Os cristãos morrem de toda sorte de eventos, de acontecimentos, acidentes de trânsito, acidentes aéreos, acidentes domésticos, enfermidades diversas, assassinatos, assaltos. Tudo que sobrevém aos ímpios também sobrevém aos justos. Por vezes Deus nos poupa e por vezes Deus não nos poupa. Nós não conhecemos e sabemos o caminho de Deus. Esta semana que passou, Deus recolheu 2 pastores nazarenos.
onde 2 igrejas ficaram em luto e 2 famílias ficaram em luto. Crianças, órfãos e mulheres viúvas. Mas Deus continuou sendo glorificado. Outros, Deus já poupou e os curou e os permitiu saírem do leito, do hospital, da UTI, dos respiradores e voltarem ao aconchego do seu lar. Nós não sabemos o caminho de Deus, mas quer vivamos, quer morramos, permaneçamos firmes na fé. Nós aprendemos que somos pó e cinzas. Nós aprendemos que, embora o templo, a estrutura, o prédio, tenha a sua relevância, ele não faz nenhum sentido sem o ajuntamento dos cristãos. Nós aprendemos que devemos ser menos dispendiosos com as coisas e mais dispendiosos com as pessoas, demonstrando o amor de Cristo. A semelhança do apóstolo Paulo, que diz em 2 Coríntios 12:15, quanto a mim, eu de boa mente me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que vos amando, cada vez mais seja menos amado. Em quinto e último lugar, o novo coronavírus é um ato da longanimidade e paciência de Deus para nos levar ao arrependimento. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 10. Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Nas 2 cartas procuro despertar pensamentos puros na vossa mente. Quero que vos lembreis das palavras que já vos foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo os seus próprios desejos e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Os céus e a terra que existem agora, porém, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. O novo coronavírus é um ato da longanimidade de Deus, da paciência de Deus. Porque se Deus já tivesse derramado o seu juízo de grande tribulação neste mundo, mais de 1/3 da população já teria sido dizimado, como diz as profecias. Os ímpios ignoram os avisos de Deus de propósito. Está escrito no verso 5, eles de propósito ignoram isto. Eles ignoram os avisos de Deus de propósito. Não é porque eles não estão vendo, não é porque está oculto aos seus olhos, não. Eles ignoram propositalmente. Como Belsazar ignorou propositalmente os utensílios da casa do Senhor, profanando-os diante dos ídolos e deitando bebidas imundas e comidas imundas sobre os vasos da casa do Senhor. Por essas coisas, eles ignoram, e por essas coisas o mundo pereceu, tanto no dilúvio como também perecerá futuramente.
Que coisas são essas? Essas coisas a que Pedro se refere estão listadas no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 22, e estão nomeadas como a qualidade dos homens que praticam tais atos: falsos profetas, falsos mestres, hereges, sorrateiros, dissolutos, blasfemos, gananciosos, fingidos, desobedientes, incrédulos, imorais, injustos, imundos, atrevidos, arrogantes, animais irracionais, corruptos, nódoas e máculas, adúlteros, insaciáveis, inconstantes, filhos da maldição, fontes sem água, névoas, carnais, escravos da corrupção, perdedores, e cães que voltam ao vômito, e porcos que voltam à lama. Se nós fizermos uma reflexão e uma comparação de tudo isso que foi nomeado por Pedro no capítulo 2, tudo isso se repete nos dias de hoje, pois no versículo 1 ele diz: houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também. Enquanto sofremos com o novo coronavírus, temos a nosso favor a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, que espera pelo nosso arrependimento, a fim de nos levar-nos a uma relação correta diante de Deus, uma relação de amor e de paz com Deus. Por isso, ele diz: não ignore. Não ignore. Não ignore. Os ímpios ignoram. Os incrédulos ignoram. Mas ele diz: amados, não ignore. Crente, não ignore os sinais dos tempos. Não ignore a paciência e o amor de Deus. Porque o Senhor virá como um ladrão. Você que está nos assistindo nesta hora, que está passando por crises que eu desconheço, você que está com depressão, você que está pensando até mesmo em dar cabo da sua vida, talvez você contraiu o novo coronavírus, ou pode ser a raiz de outros problemas, esse desejo suicida. Mas eu te digo em nome do Senhor Jesus, não ignore a paciência de Deus, não ignore o amor de Deus. Se você está vivo hoje, isto é sinal da paciência de Deus para contigo, a fim de que você venha ao arrependimento e se coloque em uma posição reta diante de Deus. Eu repreendo todo desejo suicida sobre ti nesta hora. Eu repreendo toda manipulação diabólica, toda sugestão maligna no teu cérebro, no teu espírito, na tua alma. Eu repreendo em nome de Jesus. Receba de Deus a libertação, receba de Deus o milagre, receba de Deus o escape. Apegue-se ao Senhor nesta noite, porque Ele vem e está perto. A trombeta há de tocar, e nós que somos a igreja do Senhor, subiremos com asas até as nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Que Deus nos abençoe e nos ajude.